Em época de tempo seco, a irrigação é extremamente necessária para a produção de algumas culturas, principalmente as hortaliças, que abrangem uma extensa área. De acordo com o último censo agro do IBGE, em 2017, havia um total de 542.812 hectares destinados à produção desses alimentos, a maioria da agricultura familiar. Mas será que a irrigação pode ter aí um baixo custo de produção e também ser muito rentável? Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a engenheira agrônoma Sueide Braguin, que também é membro da equipe de engenharia em ação agro da Nortene. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite. Obrigada, viu? Olha, como é que os produtores eles podem ter uma irrigação eficiente e de baixo custo? Sim, eu falo em nome da Nortene, né, empresa de filmes plásticos para estufa, e dentro do nosso portfólio nós temos uma mangueira de irrigação de baixo custo e fácil instalação. A gente está falando de um mercado, muitas vezes de produtores descapitalizados ou até mesmo, né, que tem uma remuneração mais baixa para investir em sistemas de irrigação muito, né, sofisticados, que precisa de sistemas de bombeamento. Então, a mangueira Centeno que nós trabalhamos é uma mangueira que o produtor consegue trabalhar sem um sistema de bombeamento, por exemplo. Então, ele vai ter que fazer um baixo investimento para trabalhar em áreas relativamente pequenas, tá? Ainda que a gente consiga trabalhar também em áreas maiores. Ou seja, a gente tem vários tipos de alcance também, né? E segmentos para irrigação das plantas. Isso, exatamente. Então, basicamente, como essa mangueira funciona? É uma mangueira, né, tubular, né, de polietileno, e ela tem microfuros na parte superior. Então, com a própria pressão da água que vem pelo encanamento, ou até mesmo com a torneira, né, se é o uso dessa mangueira na jardinagem, em jardins residenciais, com a própria pressão da água, é possível criar microjatos. Então, essa água ela vai conseguir irrigar uma área até que abrangente com poucas mangueiras. Tá? É aí que está justamente o baixo investimento pelo produtor. Ele não precisa investir num sistema de bombeamento e uma mangueira ela é capaz de irrigar 4 linhas de cultivo. Porque esses microjatos, eles conseguem atingir até 1,5 metro para os lados, né, para as laterais. Então, é um sistema que ele funciona muito bem com baixo investimento. Isso aí, a gente sabe, né, que a produção de hortaliças é um segmento que está em todas as regiões do país e abastece muito o mercado interno. O hortifruticultor precisa, então, investir em novas tecnologias, né? A gente está falando de um grupo de plantas que é praticamente assim muito difícil, praticamente impossível fazer a produção sem irrigação. Tá? Então, o produtor vai ter que, de alguma forma, investir num sistema de irrigação. Em áreas muito pequenas, né, até quando a gente fala daquelas hortas comunitárias, muitas vezes dentro da cidade, às vezes um funcionário ou até mesmo um proprietário, ele faz a irrigação com mangueira, né? Mas isso acaba dificultando, porque toda hora tem que ter alguém ali irrigando, isso demora muito tempo. Então, o investimento em uma mangueira que faça essa irrigação vai facilitar muito a vida do produtor, né? E muitas vezes dos funcionários, porque ele consegue simplesmente acionando uma torneira fazer a irrigação de uma área ali de produção. Né? E essa preocupação com a água, né, é crescente em todos os segmentos. Hoje a gente vê o investimento em irrigação, inclusive em grandes culturas, né? É que quando a gente fala de grandes culturas, são áreas muito extensas, a gente fala de um sistema de irrigação já muito maior, como um pivô central. Agora, para o mercado de hortaliças, de flores e de frutas, né, a gente está falando de sistemas de irrigação mais simples, sistemas de irrigação que funcionem de forma que não haja um investimento tão alto, né? Então, essa mangueira cabe muito bem para esse modelo aí de produção. E, como você mesmo falou, né, o uso sustentável da água. Existe uma preocupação também, né, com toda a manutenção, porque é o que você falou, hortaliças é praticamente impossível você produzir sem um sistema de irrigação, mas também precisa ter essa consciência do uso sustentável da água, né? Exatamente. Assim, essa movimentação em função da economia de água é cada vez maior, né? Isso é uma preocupação mundial. Então, você tendo um sistema de irrigação que funcione de forma mais fácil, facilita muito para que a pessoa consiga acionar, né, e desligar essa irrigação. Então, o produtor consegue irrigar mais vezes por dia em volumes menores. Isso diminui muito a perda de água, seja por evaporação ou até mesmo por percolação no solo.
tá? Quando a gente fala de um sistema que vai envolver um funcionário, né, uma pessoa que faça a irrigação, como, por exemplo, a irrigação manual, muitas vezes a pessoa quer fazer a irrigação, né, tudo de uma vez, para que ela possa fazer uma única vez no dia. Então, qualquer sistema de irrigação que facilite para que isso aconteça de forma mais, vamos dizer, eficiente, de forma mais simples, ajuda muito também para a economia de água, né? E isso é uma tendência, como eu falei, mundial aí, em todos os segmentos da agricultura. E otimiza, né, o trabalho do pequeno produtor rural, otimiza o tempo, né? Porque tempo também é tudo. E olha só, Exatamente. com certeza. E a gente fala muito, né, das mudanças climáticas, que cada vez, né, traz aí os eventos mais severos do tempo, estiagem, chuva forte. Então, a hortifruticultura, como é muito sensível, né, a todas essas intempéries, Suede, você acha que então, para o produtor do futuro, tecnologia vai definir a produtividade? Com certeza, com certeza. E principalmente quando a gente fala desse grupo de hortaliças, flores e frutas, né, que é a horticultura como um todo, são alimentos que demandam muita água, né, por isso que, assim, a produção é muito difícil sem irrigação, e as pessoas, o mercado está cada vez mais exigente com relação a isso. Tanto em produtos de qualidade, né? O brasileiro está cada vez mais exigente, assim como a gente vê em outros países já, né, desenvolvidos, como a Europa, América do Norte. Então, o brasileiro cada vez mais exigente em produtos de qualidade e também com essa ligação com o meio ambiente, tá? A gente já vê exigências, inclusive de redes de supermercado, ou até mesmo quando essa fruta, hortaliça vai para exportação, por exemplo, a exigência de certificações de que há economia de água, há o manejo correto do solo, dentre outras práticas aí que garante que o produto foi produzido de forma sustentável. Então, assim, mais uma vez, o uso da irrigação, ela vai facilitar para que o produtor se enquadre aí nessas exigências do mercado cada vez maiores. Suede, Tá? muito obrigada aí pela sua participação no Mercado e Companhia. Ótima sexta-feira para você, bom fim de semana. Muito obrigada para vocês também.